a introdução em inglês, realmente estava combinado inicialmente, e penso que Yes. será uma Yes, in English. in English for the future, mas tendo em conta que hoje não está ninguém, ou não parece estar ninguém que não domine o português, eu sugeria que, excepcionalmente, fizéssemos esta primeira vez em português e assim, sempre que houver uma pessoa, um convidado ou até um participante que não domine completamente o português, aí sim faria já todo o sentido mudarmos para uma língua internacional. Desculpa, Bruno, acho que temos uma Diana Sigliano que não deve ser portuguesa pelo nome, não é? Portanto, se calhar. Mas fala português do Brasil. É? Muito bem. É. Muito obrigada, Ana. Então vamos para Bruno. Desculpa. Muito bem. Queria também pedir desculpa ao Juan, porque carreguei-lhe em iniciar evento e penso que ocupei as funções do Juan, com certeza não seria eu, mas como é uma plataforma nova, estamos todos aqui um bocadinho ainda a aprender a dominá-la. Queria agradecer especialmente ao Paulo de Santarém e à Maria Potes Barbas pela organização deste ciclo de webinars, que vão acontecer às segundas, no final de cada mês, não estou a dizer nenhum No disparate. princípio, No na início de primeira cada mês. semana, na primeira semana segunda-feira de cada mês. de cada mês, das 4 às 5, que é uma excelente iniciativa, sem dúvida nenhuma, e, acima de tudo, uma maneira de podermos efetivamente partilhar conhecimento entre os diferentes polos, entre toda a comunidade de SIAC, numa ideia de interdisciplinaridade que possa ser mais funcional e mais efetiva. Eu não vou ocupar mais tempo, vou passar novamente a palavra à moderadora, Maria Potes Barbas. Obrigado, Maria. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada a todos aqueles que estão a participar, e é isso mesmo, Bruno, estamos aqui na caminhada para uma interação entre os polos e o nosso querido SIAC. Portanto, pedia até o final de dezembro, já temos pessoas inscritas para as segundas-feiras das 4 às 5, mas pedia a todos os colegas que queiram participar e dinamizar um webinar durante todos os meses a partir de janeiro, que enviem para o Juan, e o Juan, que também muito agradeço pela sua gentileza e pelo seu design fantástico que nos está aqui a ajudar. Sem demoras, vamos passar às palestrantes, porque depois às 5 nós temos outra reunião, é sempre seguido da reunião do Polo, onde também convidamos o nosso coordenador, e é uma novidade também para estar presente nas nossas reuniões, para ficar super a par daquilo que nós trabalhamos. Ana Filipa e Susana Costa, muito obrigada por estarem connosco, e temos também, recorda-me, é a Patrícia, não é? Que vai dinamizar é a Patrícia Dourado, que vai participar também nesta apresentação. A todos muito obrigada, e vamos com 4 minutos de atraso para então podermos perceber como é que se pode criar uma revista com o impacto. Ora, vamos lá, Susana, não sei, talvez faça eu a partilha, não? Ou Susana, fazes tu a partilha da... Eu penso que a Susana e a Patrícia não têm autorização para partilhar, só eu se calhar a também não Filipa tenho. e a Maria. Sim, a Filipa tem. Então eu faço aqui, deixa-me ver. É que estamos também na descoberta deste Teams, pelo menos nós em Pois Santarém. é. Que horror! Mas pronto, é o que nos calhou. Um bocadinho então, desculpem. Lá ver, que eu não sei se tenho isto no sítio certo. Não sei se já estão a ver a minha partilha. Ainda não? Agora sim, está-se a vestir, está negro, mas vai-se Está. vestir. Vou só puxá-lo para trás e é aqui Agora. mesmo. Pronto. Susana, começamos contigo. Não é?
Filipe, eu Diz, penso diz. que a Susana terá com dificuldades técnicas, não tem som nem imagem, pelo que eu estou a perceber. Ou está a tentar. Ok. Aqui saiu e voltou a entrar. Vamos ver se agora já tem. Se não arrancou, também não é por Bruno, aí. o convite foi pela conta do Hotmail dela, a conta da Walk, é aquela com a que ela deve ligar. Então é que ela não tem permissões, está a aceder com uma outra conta. Continua a ver a partilha. É que eu, entretanto, vou explorando aqui as... Sim, Sim, a partir. Se for necessário, eu avanço, não é? Não há problema. Até porque as nossas primeiras palavras de enquadramento e de contextualização da ruptura eram, nós estávamos na dúvida se teríamos aqui público, é também a primeira edição, então estávamos um pouco na dúvida se haveria eventualmente investigadores fora do SIAC e da comunidade do SIAC, e se haveria que fazer aqui alguma contextualização do próprio SIAC. Agora já Mas consegue, parece-me que não, já. Já estou aqui. Acho que Olá estamos a em todos. família SIAC. Olá, Então, posso Susana, começar? mas olha, estávamos precisamente a verificar que estamos todos em família SIAC, portanto, podemos passar à frente à apresentação do SIAC, embora já há uma contextualização a fazer na mesma. Ok. Força. Então, boa tarde a todos. Estou a ouvir um feedback? Só eu é que ouço, não é? Ok, tudo certo. Filipa, passas os diapositivos, por favor, à medida que formos avançando. Portanto, hoje o objetivo é apresentar a nossa revista Ruptura, que é uma revista que foi criada no âmbito do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, que todos conhecem, portanto, tínhamos previsto fazer aqui uma introdução. Este centro foi criado em 2008, tem uma série de edições próprias que já surgem desde o início da sua fundação, em 2008, nomeadamente as edições do SIAC ou Humanitas. Foram feitas também várias parcerias e coleções com editoras como a Gradiva. Mas esta ideia de criar uma revista que sempre esteve patente desde o início apenas foi concretizada em 2021. Então aquilo que vos vamos apresentar aqui é a nossa experiência de aprendizes, porque nós fomos também bastante aprendizes durante todo este processo, desde a criação da ideia do projeto até à sua concretização e depois numa fase já mais avançada até à indexação em que nos encontramos agora. Estamos já numa série de bases de dados bastante conceituadas e vamos falar-vos um bocadinho de todo este processo. A agenda então para hoje será falar-vos um bocadinho do escopo da nossa revista e da missão que ela tem, o desenvolvimento e os números que já temos publicados, os regulares e os especiais. Falemos também das áreas temáticas e das diferentes secções que compõem a revista, porque foram sendo alteradas ao longo do processo. Também falaremos da estrutura editorial, do processo de revisão, que é, sem dúvida, um dos mais importantes de cada número, não é? Garantir que mantemos um processo de revisão cega, que garante também a qualidade daquilo que é publicado, a análise e a qualidade depois de passar por esse processo. Também a questão do acesso aberto, do Open Access, que é neste momento muito importante para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que já não tem este nome, mas que mantém esta política de acesso aberto que deve ser seguida pelos centros de investigação, não é? Devolver à sociedade aquilo que é feito dentro dos centros de investigação. Então chegaremos depois ao ponto da indexação, que garante, sem dúvida, a visibilidade da revista em termos nacionais e internacionais, e depois falaremos no final da nossa experiência, aquilo que foi desde o início, o que nós aprendemos, aquilo que ainda estamos a aprender, os próximos passos que temos em vista, e esperemos ter tempo, com certeza que sim, para uma fase de perguntas e respostas. Então, como vinha a dizer, o SIAC existe desde 2008 e este projeto, embora se tenha falado nos primeiros anos, apenas nasceu em 2021. Antes de 2021 foram lançadas as bases, não é? Várias reuniões aconteceram de uma equipa
que foi a equipa instauradora desta revista, para decidir o que é que se pretendia, não é? Porque criar uma nova revista científica quando já existem tantas revistas científicas a nível nacional e internacional? Esta necessidade vinha sobretudo do caráter interdisciplinar que o SIAC assume desde o seu início. Portanto, nós reunimos a comunicação, a cultura e também as artes, temos pessoas, investigadores de várias áreas, da informática, de áreas mais científicas, de áreas mais das humanidades, nomeadamente as humanidades digitais, e havia aqui uma necessidade de promover esta interdisciplinaridade que era trabalhada dentro do centro através de projetos, através de ofertas formativas, e precisávamos de uma revista que refletisse também esta ideia. E ela nasceu precisamente destas 3 áreas que se encontram de mãos dadas no nosso projeto: a comunicação, a cultura e as artes. E o que se pretende aqui é que andem de mãos dadas a investigação com a prática artística, sobretudo porque somos um centro que tem estas 2 vertentes, não é? A investigação, mas também a prática artística. Temos o nosso doutoramento também da arte digital, e o objetivo era que pudesse haver nesta revista essas 2 vertentes, e que temos vindo a conseguir, sobretudo agora nos últimos números. Também foi importante para nós garantir que esta revista era de acesso aberto e que era uma revista com revisão por pares. Há muitas revistas que não seguem nenhum destes processos, não é? Em que se paga para publicar, em que se paga para ler. A nossa premissa era que fosse de facto uma revista que não tivesse custos, nem para os autores, nem para os leitores, nem para os editores, portanto seria de acesso aberto para todos, e também que houvesse uma revisão. Portanto, não podia haver artigos que fossem propostos à partida sem passar por todo um processo de revisão, e no nosso caso esta revisão é dupla e cega. Falaremos um bocadinho mais à frente sobre isso. Finalmente, o objetivo era tornar os nossos resultados de investigação visíveis, não só os do nosso centro, mas também os das pessoas que trabalham nas mesmas áreas que nós, trazer um bocadinho abordagens de todo o mundo para a nossa revista e para o nosso centro de investigação. Esta foi a missão, e passo agora a palavra à Filipa, que vos falará um bocadinho da forma como implementamos no início este trabalho. A organização da revista é uma organização, enfim, comum a todos estes projetos editoriais. Foi desde logo quem assumiu a direção, foram os coordenadores, de quem era responsável pela coordenação do SIAC, porque era um projeto do SIAC, um projeto que envolvia os investigadores e que se pretendia central no SIAC. Depois foram surgindo outras publicações e outras, e há espaço para isso, mas esta era uma revista do SIAC, nos seus eixos principais, e depois, portanto, uma estrutura relativamente simples, coordenada de facto pela Miriam e pelo Bruno, e depois com editores permanentes, cuja equipa foi sofrendo pequenas alterações ao longo do tempo, e uma editora de secção, que é a Patrícia, que também penso que está a acompanhar, conseguiu afinal acompanhar a sessão. Para além disso, contamos com, e foi algo com que passámos a contar, não estava na estrutura inicial, mas passámos a contar com a evolução própria dos números que fomos editando e do projeto da Ruptura. Passámos a contar também com editores convidados, que eram convidados para assumir os vários números e que ficaram desde logo responsáveis pelas várias áreas temáticas que a revista foi desenvolvendo nos seus diversos números. Depois temos a equipa de apoio editorial, de apoio à edição, e temos o nosso elemento central e tão importante, e que aqui também está presente, o nosso webmaster, helpdesk, enfim, faz de tudo um pouco também, que é o Juan, que tem sido de facto um elemento da nossa equipa muito importante no desenvolvimento, na implementação de tudo o que é a estrutura editorial da Ruptura. Contamos também com um quadro de editores, digamos uma comissão de editores mais ou menos permanente, e depois com revisores que num leque que temos vindo a alargar ao longo desta existência, destes anos de existência da revista, porque, como avançou a Susana e bem, não é? Portanto, somos uma revista que faz que tem este processo de revisão cega por pares, sempre em dupla, e portanto muitas vezes até em determinados, mas depois poderemos entrar nesses pormenores, mas em alguns artigos há que levar a cabo mais do que um processo, mais do que uma etapa de edição. Passamos às vezes para uma segunda etapa,
portanto, os revisores são aqui também um capital importantíssimo e tão difícil muitas vezes de conseguir, mas já lá chegaremos. Depois, à medida que a estrutura também se foi desenvolvendo, fomos desenvolvendo as nossas políticas e normas formais de como apresentar os textos, como submeter os textos, e também as nossas orientações do ponto de vista ético e até mecanismos internos de garantia da qualidade, daquilo que é o material que vamos recebendo e que vamos recebendo cada vez mais. Depois, uma outra preocupação que temos e que sempre tivemos é com a forma como os nossos, não só como a produção da revista é divulgada, disseminada, mas também como é preservada e, portanto, também aí temos esses cuidados que são normalmente assegurados, de facto, com o RUAN, em conjunto com a Biblioteca da Universidade do Algarve, que assegura quer o registro da publicação, quer depois esta preservação dos seus conteúdos. Portanto, a revista, o primeiro número da Ruptura foi publicada em 2021, é uma revista pensada para ter uma periodicidade semestral, portanto estão previstos 2 números regulares por ano, mas de facto, ao longo do desenvolvimento deste projeto, já sentimos a necessidade e temos sentido cada vez mais a necessidade de desenvolvermos também números especiais, ou porque nos são feitos desafios, nos são lançados desafios, por exemplo, talvez o primeiro número especial que tínhamos tido foi a propósito de um congresso da Alfamed, que reúne investigadores não só do SIAC, mas muitos investigadores, e que nos convidou para publicação parceira, e então lançámos um número especial na área da literacia mediática, mas também outros números especiais. Nós contamos atualmente com 10 números regulares, 10 números correntes, está um agora em fase de ultimação, e 3 números especiais. Portanto, temos vindo a aumentar aqui, quer em termos de número de submissões, quer em termos de diversidade de contributos, portanto, uma revista que começou por quer em termos de editores, estar muito ligado ao SIAC, acabou por ampliar muito este seu escopo e essa sua atuação a outros editores convidados que têm assegurado também estes números especiais. No que diz respeito às secções, não sei se a Patrícia, eu estou aqui a alternar entre a apresentação e se a Patrícia está por cá, se tem possibilidade de... Não parece que tem. Não. Avanço eu, então. Filipa, não vai conseguir acompanhar. No que diz respeito às secções, aqui também houve uma evolução. Nós começámos com uma estrutura mais relativamente simples, de dossiês, portanto tínhamos um dossiê temático que dava o tema à revista e, portanto, focava naquele que era o tema de investigação principal daquele número, e depois uma secção de várias, que está aberta permanentemente e que acolhe constantemente artigos, portanto está em open call, e depois, até pelas características daquilo que é a produção científica do centro, dos colaboradores, de quem já nos vai procurando para veicular os seus trabalhos, sentimos necessidade de alargar um pouco esta estrutura, estas secções que tínhamos previsto inicialmente, e começámos a abrir então, pronto, para as recensões, para as entrevistas, mas também para as crónicas de arte, para os relatos de processo e para os ensaios visuais, sendo que atualmente estas são as possibilidades que temos em aberto, mas, enfim, outras colaborações, outras propostas poderão surgir, mas que foram dando conta desta necessidade que fomos sentindo, das propostas que temos vindo a receber por parte dos investigadores, e que fomos sentindo de alargar um bocadinho estas secções. Estas são as capas
de alguns dos números que temos vindo a publicar. Como dizia há pouco, são 10 números correntes, regulares e 13 especiais. Enfim, portanto, todo o processo de revisão, de submissão de artigos e de revisão é desenvolvido através da plataforma OGS, e a Susana, se calhar, retomas aqui a palavra, não é, Susana? Sim. Então, o OGS é uma plataforma livre, de livre acesso, depois temos que adaptar às nossas necessidades e, no nosso caso, adaptamos-la às secções e ao nosso fluxo editorial com a ajuda do Juan, e ela neste momento é muito intuitiva e funciona bem para utilizadores. E todas as submissões são feitas através da plataforma. Nós temos um local onde são inseridos os metadados, portanto, quando um autor quer fazer uma submissão, ele deve inserir os metadados, nomeadamente aquilo que é obrigatório de acordo com as nossas linhas editoriais, que é o resumo na língua inglesa, sempre obrigatório, e depois numa outra língua que pode ser escolhida pelo autor, que é, no nosso caso, o espanhol, o francês e o português. O facto de termos estas 4 línguas, que não é comum, como línguas oficiais de uma revista, faz com que depois a procura de revisores, que é o ponto que vou falar a seguir, e de editores também, porque temos que ter pessoas que dominem perfeitamente estas línguas e que possam depois acompanhar o processo de revisão e o processo editorial. Uma das nossas premissas é que o artigo, depois de submetido, juntamente com os dados, metadados e então o ficheiro do artigo, que seja sempre revisto por alguém que seja nativo da língua em que o artigo é submetido. Portanto, aqui temos uma dificuldade acrescida, porque se temos um artigo em francês, e já recebemos vários artigos em francês, alguém que domine, que seja nativo da língua francesa, algum investigador de alguma universidade ligada à língua francesa ou francófona, terá de fazer então esta revisão dentro da área científica que estamos a falar. Claro, não é só a língua que interessa, mas também a área científica em que o artigo é submetido. Portanto, estava eu a dizer, a OGS faz esta gestão, não é? Por um lado recebemos os metadados e por outro recebemos o artigo, e quando enviamos o artigo para revisão, os revisores apenas têm acesso, se tudo estiver bem correto, de acordo com as normas, ao texto anonimizado, perfeitamente anonimizado, para revisão. Acontece-nos às vezes, no início acontecia mais, agora tem sido menos comum, aparecerem artigos que têm logo no cabeçalho a identificação dos autores, a identificação da universidade. Portanto, isto é um lapso que ainda é recorrente e cabe ao editor depois esta transformação, ou rejeita logo o artigo, não é? Porque não está a cumprir a norma editorial, nomeadamente que o documento esteja pronto para a revisão cega, ou então pode fazer o editor, se achar que vale a pena, esse pedido para que o artigo seja ressubmetido de forma anónima. A nossa revisão cega é feita em pares, não é? Temos sempre 2 pessoas que fazem a revisão do artigo sem saber quem é o autor, e então essas 2 pessoas são da área em que o artigo quer ser publicado, e também então corresponde a uma das línguas, tem que ser alguém nativo da língua em que o artigo é escrito. A nossa bolsa de revisores começou muito pequenina, e embora ela tenha vindo a aumentar ao longo destes últimos anos, a verdade é que este é sem dúvida um processo sempre muito difícil. Nós sentimos que os investigadores estão sempre sobrecarregados de trabalho, e este é um trabalho com pouca visibilidade, embora esteja sempre os nomes dos revisores na revista. A verdade é que é um trabalho que é voluntário e que é muitas vezes ingrato, e não é fácil encontrar revisores que respondam de forma atempada. Portanto, tem sido um desafio muito grande conseguir manter uma bolsa de revisores e conseguir que sejam pessoas que continuem a colaborar connosco nesta vertente, não é, do Open Access, que implica algum voluntariado. Vamos conseguindo, temos vindo a aumentar, mas há sempre uma altura em que o tempo está a escassear e as pessoas não respondem, temos de estar constantemente a monitorizar para que os prazos não passem. Em relação à questão linguística, já falei, portanto é ainda um desafio acrescido, temos algumas parcerias já com universidades inglesas, francesas, até do Canadá e dos Estados Unidos, mas é sempre um desafio quando recebemos artigos que não são em português. Temos que procurar e contactar as pessoas, faz-se isso através da plataforma, mas também é possível fazer um contacto mais pessoal através do nosso e-mail. Eu pelo menos costumo fazer isso para garantir alguma empatia com as pessoas e que elas depois não desistam durante o processo.
A avaliação dos artigos é baseada, obviamente, na originalidade, é suposto ser um contributo novo que venha a acrescentar algo aos estudos que já existem, na relevância em relação ao escopo da revista, mas também em relação ao panorama científico, na metodologia que é apresentada e, sem dúvida, no rigor que deve estar do início ao fim do artigo. Esta avaliação é feita numa primeira fase pelos editores, porque são eles quem decidem se aquele artigo tem valor e merece ser avaliado por revisores, porque não enviamos para revisão todos os artigos que recebemos, fazemos essa avaliação logo enquanto editores e depois só enviamos para revisão aqueles que achamos que cumprem então estas normas, a originalidade, a relevância e o rigor metodológico. Então é que são enviados para os revisores. Antes disso também fazemos aqui este último tópico, temos software que nos permite garantir esta luta em relação ao plágio, não só ao plágio daquilo que já existe, mas também ao autoplágio, que é um problema. Já recebemos artigos, não é, em que a maior parte das citações são do próprio autor e isto não garante, obviamente, a diversidade ou a originalidade ou a relevância ou o rigor metodológico daquilo que é publicado. Portanto, fazemos sempre também esta verificação, se há plágio, se há autoplágio, e só não havendo plágio ou autoplágio é que passamos então à fase da revisão. Os revisores também podem fazê-lo, nós temos software disponível, mas normalmente isso é feito logo à partida na fonte por nós. Podemos passar então ao seguinte. Filipa. Sim, é que eu estava a seguir a tua apresentação. Ai, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, é que estava precisamente a pensar se havia de ir acrescentando aqui coisas, mas tu depois foste abordando as questões todas, porque a questão da língua, por exemplo, põe-se logo nas editoras, no momento de avaliação prévia, porque os artigos passam por um cunho nosso primeiro, não é? Nós fazemos uma primeira leitura dos artigos, porque são muitos, cada vez mais, e há aqui um trabalho da nossa parte também. Portanto, esse desafio da língua começa logo connosco, antes mesmo de sim, normalmente, por exemplo, eu não fico com os artigos que estão em língua espanhola, é uma língua com a qual não me sinto muito à vontade. A Filipa costuma assumir esse espanhol e costuma ficar mais com os franceses. Temos também aqui de acordo com a nossa proficiência linguística, vamos fazendo esta seleção dos artigos quando eles chegam. Exatamente. Em relação ao acesso aberto e ao licenciamento, portanto, esta foi a premissa inicial, e isto é muito importante, eu vou falar disso a seguir. Portanto, nós, quando pensamos no projeto, é muito importante que tenhamos logo em conta aquilo que queremos em termos de indexações. E, portanto, se queremos uma revista indexada, estamos a pensar se ela é Open Access ou não, isso vai depois influenciar os parâmetros de indexação. E nós tínhamos esta ideia, queríamos que fosse acessível, não só a quem lê, mas também a quem publica. Portanto, não há qualquer taxa envolvida neste processo de editorial, de revisão ou de publicação. Além disso, o nosso trabalho está licenciado aqui nesta licença da Creative Commons, que diz que basicamente, ou resumindo, significa que o que é publicado pode ser reescrito, pode ser republicado, portanto, quem lê pode apropriar-se daquele texto fazendo a referenciação devida, não é? Portanto, pode haver uma paráfrase, pode haver uma reprodução do texto, sem que haja qualquer impedimento legal nesse assunto. Portanto, está publicado, de facto, como acesso aberto e pode ser citado e parafraseado por quem o entenda. Os autores, por outro lado, têm o copyright daquilo que publicam, não é a revista que fica com os direitos editoriais do que é publicado, mas sim os autores. Aquilo que a revista garante apenas é que há uma primeira publicação feita pela Rutura, mas depois os autores são inclusivamente convidados a disseminar o seu trabalho por repositórios pessoais, institucionais e, portanto, contribuindo assim para a divulgação daquilo que é publicado. A única coisa realmente é que a revista faz a primeira publicação, mas depois os direitos são do autor. Isto garante também aqui a nossa transparência e a acessibilidade ao conhecimento, como eu já disse, sendo o Centro de Investigação em Artes e Comunicação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, por fundos públicos, é muito importante devolver à sociedade aquilo que é investido em investigação no nosso centro, seja muito ou pouco. Em relação então à indexação, creio que seja este diapositivo. Portanto, nós neste momento, nós fizemos um caminho relativamente rápido, porque no segundo ano, portanto, as indexações só são possíveis a partir do segundo ano de publicação. Antes disso não é possível fazer indexações, tirando aqui o RECAP, que é um repositório nacional científico, e aqui nós podemos depositar a revista logo que ela é publicada no primeiro número.
sempre que fazemos estas indexações, portanto, nós estamos a concorrer a uma indexação, ela depois é analisada de acordo com uma série de parâmetros. E vou só falar aqui das mais importantes, portanto, este RECAP é do interesse nacional, porque ele é um repositório, como eu disse, científico, nacional e livre, e depois chegamos aqui ao DOAJ, que é a primeira indexação realmente importante, porque sem ela dificilmente conseguimos chegar a qualquer outra. E, portanto, esta foi a primeira que nós fizemos logo a fazer 2 anos, que é o mínimo para se fazer uma indexação, porque é analisado depois a periodicidade. Por exemplo, se nós nos comprometemos a publicar 2 números por ano, e se não o fizermos, dificilmente vamos conseguir alguma indexação. Portanto, esta periodicidade é uma regra essencial para qualquer uma destas indexações, à exceção do RECAP. E quando nós nos candidatamos ao DOAJ, que é um repositório também aberto a nível internacional, garantimos logo então que tínhamos esta periodicidade, que foi uma coisa, aliás, que temos mantido até agora e que é fundamental. O DOAJ abre as portas para todas as outras indexações, porque ele garante logo uma série de parâmetros que têm que ser observados, nomeadamente o acesso aberto, nomeadamente a revisão cega por pares, que existe, o facto da língua inglesa ser uma das línguas principais da revista e também o facto de ela corresponder a uma diversidade. Portanto, não podem ser sempre os mesmos autores a publicar, tem que haver uma diversidade de autores. Há depois uma outra lista, que é muito fácil de consultar, onde podemos seguir aquilo que é essencial. São cerca de 30 regras que podem ser observadas, por exemplo, a Latindex tem essa lista disponível, a Scopus também. Nós depois temos conseguido a DOAJ, submetemos então a nossa revista à Latindex, cumpríamos quase a totalidade, quase os 100% dos critérios que eles têm disponíveis, só não cumpríamos 3 que não eram muito importantes e por isso conseguimos logo de seguida a Latindex. A Scopus já é um bocadinho mais rigorosa, uma vez que a Scopus realmente faz uma análise das métricas de publicação, ao contrário das anteriores, e, portanto, é o que interessa para a Scopus, além de todas estas questões que também estão presentes, a periodicidade, a diversidade de autores, interessa também as métricas, não é? Quantos artigos são, em relação aos artigos que são publicados, qual é a percentagem de citações que nós temos? E é este o rácio que a Scopus faz, aliás, se consultarem na nossa revista qual é o nosso lugar em que estamos na Scopus, é uma média que é feita em função dos artigos que nós publicamos, o impacto que temos, e esse impacto é medido pela maior parte destas bases de dados, nomeadamente a Scopus e a Web of Science, que estamos a concorrer agora, é medido por este rácio. O que é que deduzimos daqui? Que quanto mais publicamos, mais impacto temos que ter. E, portanto, é muito importante que este mais seja garantidamente de qualidade. E isso foi uma das lições que vamos falar a seguir e que nós aprendemos. Não importa tanto publicar muito, não é? Porque nós recebemos cada vez mais artigos, dezenas e dezenas de artigos por semana, e, portanto, não importa tanto a quantidade de artigos que publicamos, importa a qualidade e a capacidade que os artigos que publicamos têm de ser inovadores, de serem uma referência nos campos científicos em que estão a ser publicados. Outra coisa muito importante é, claro, a diversidade geográfica. Nós começamos com uma equipa pequenina e começamos no SIAC, mas neste momento já temos autores a publicar de todo o mundo e também temos editores já um pouco, não digo todo o mundo, mas em termos europeus já vamos tendo alguma expressividade. Esta diversidade garante que o nosso trabalho é reconhecido, não é? Portanto, chegamos a mais sítios, a mais regiões e também garante que não há aqui nenhuma endogamia, não é? Sempre os mesmos autores a publicar, nomeadamente os investigadores do SIAC, que submetem muitos artigos à revista e temos continuamente que estar a explicar que o objetivo da Ruptura não é publicar só aquilo que se faz no SIAC, também é, claro, mas é também chamar para outros públicos, não é? Chamar outros públicos, não só para publicar, mas também para ler. E isso implica não publicar sempre os mesmos autores. Até porque dificilmente, de ano para ano, se acrescenta algo de novo àquilo que já foi escrito, por exemplo, há 6 meses, não é? Portanto, é preciso algum tempo, nós chamamos o tempo de nós, portanto, é preciso algum tempo de publicação. Um autor normalmente não se publica em 2 ou 3 números seguidos. Passamos então ao seguinte. Nos leva aos desafios, porque esse é um dos nossos grandes desafios atualmente. Nós começámos num percurso, Susana, já te dou a palavra outra vez, mas nós começámos com uma grande dificuldade para ter artigos para publicar, não era? Ou seja, nós numa primeira fase, e acho que não temos vergonha de dizer isto, não é? Numa primeira fase, todos os artigos que fossem submetidos à revista e fossem ao encontro dos parâmetros de qualidade que estavam definidos,
em princípio teriam publicação garantida, mas a partir do momento, sobretudo a partir do momento, e foi um grande ponto de viragem, em que a revista passou a ser indexada, as coisas ficaram mais difíceis e muitas vezes temos, e já o tivemos que fazer agora muito recentemente, não é? Sobretudo com os investigadores do SIAC, frisar esta questão, que é preciso que haja variedade de temas, de assuntos, de tópicos abordados e também geográfica. Esse tem sido um dos nossos grandes desafios. Sim, é verdade. Sim, no início nós também fazíamos um trabalho, no início recebíamos muito por artigos, por chamada, e portanto fazíamos também um trabalho de mentoria quase com os autores, os revisores faziam os apontamentos e nós acompanhávamos para garantir que aquele artigo ficasse com a qualidade para ser publicado. Agora já não conseguimos fazer isso, um revisor diz que aquilo não está capaz e precisa de muitas alterações, nós desistimos porque já não conseguimos depois acompanhar o fluxo editorial e submeter novamente e submeter outra vez para revisão. Então fizemos este caminho, não é? Se no início aproveitávamos mais, agora basta ter lá o nome, a pessoa esqueceu-se de anonimizar o documento e não segue as normas editoriais, e portanto já nos damos ao luxo de fazer, de eliminar artigos só por este fator, que é um fator muito importante, na verdade, porque é uma das primeiras normas e das mais importantes, é que o artigo esteja anonimizado. Garantir esta qualidade também agora na época ou na era da inteligência artificial tem sido um desafio. Nós tivemos umas editoras que submeteram uma proposta de número que foi aceite, que são da Ucrânia, daquela zona geográfica, e desde que esse número foi publicado, nós recebemos dezenas e dezenas de artigos daquela zona geográfica, e esses artigos têm todos a mesma tipo, são todos idênticos, portanto, os títulos são todos iguais, a metodologia também é sempre a mesma, são sempre muito generalistas e nós já chamamos a máquina de fazer artigos lá daquela zona geográfica, porque recebemos às dezenas e depois isto dá-nos um trabalho imenso que é analisar cada um e perceber se aquilo realmente é um artigo científico ou se é só um pseudo-artigo que está ali a reunir algumas ideias feitas de uma maneira um bocado maquinal e artificial. Portanto, temos tido também este desafio desta era que se calhar não existia há 10, 15 anos. Portanto, nós somos apenas 3, com o Juan, como vocês verificaram, e tem sido muito difícil, um dos grandes desafios tem sido precisamente acompanhar este fluxo editorial que chega às dezenas por semana. Nós já temos o complexo do plim quando ouvimos mais um artigo que chega, porque nós tentamos vê-los todos antes de os enviar para revisão, e isto dá-nos um trabalho mesmo muito grande, que é feito, não é? Nenhuma de nós está 100% na revista, todas nós fazemos outras coisas, e portanto isto é feito de uma forma, às vezes, de muito voluntariado e muita vontade, porque analisamos todos os artigos e depois é que então passamos para os revisores. Também, quantos mais artigos recebemos, mais revisores temos que arranjar, mas já percebemos então que este trabalho editorial de base, muito antes da revisão, é fundamental, porque se nós tivéssemos que enviar todos os artigos que recebemos para revisão, não tínhamos mãos a medir, não tínhamos capacidade para encontrar revisores para todos os trabalhos que recebemos. Portanto, este trabalho também fomos aprendendo a fazê-lo, que no início fazíamos de outra forma, não é? Aproveitávamos, agora temos realmente a nossa taxa de rejeição tem vindo a aumentar para garantir precisamente que só vai para a revisão o que é importante e que mantemos aqui esta qualidade editorial, que é o nosso objetivo. Passamos ao seguinte, não sei se queres acrescentar alguma coisa, Filipa, estás à vontade? Não. Ainda temos se calhar 5 a 10 minutos. Sim, e temos o que nos espera, o que nós queremos antes de algumas... O que eu estava a dizer há bocadinho em relação às indexações, e que é muito importante, é que quando nós vamos fazer indexação, a revista já tem 2 anos. Por isso é que é preciso, antes de a criar, na fase ainda de projeto, ver as checklists das bases de dados onde nós temos intenção de indexar a revista no futuro. Porque isso não pode acontecer, não podemos mudar tudo 2 anos depois de já termos criado a revista. E, portanto, nós fizemos este trabalho também logo à partida. Nós sabíamos que queríamos, de certeza, ser Latindex, sabíamos que o nosso objetivo era passar pela Scopus e chegar ao Web of Science. E, portanto, antes de criar a revista, fomos logo ver quais eram as checklists de cada uma destas bases de dados, para a partida já termos tudo em conformidade. E felizmente, assim que fez 10 anos, submetemos, a Lactindex foi muito rápida, a Scopus, o tempo de resposta demora um bocadinho, mas também não demorou muito, não foi mais do que o esperado, e como tudo batia certo, a indexação não foi difícil, e portanto conseguimos. Os processos de indexação não são difíceis, o problema é que de cada vez que submetemos, se houver alguma coisa que falhe, depois há um período em que não podemos voltar a submeter. No caso da Scopus, por exemplo, são 6 meses, portanto, se alguma coisa não bater certo, temos que esperar 6 meses para voltar a indexar, e este é o tempo. Nós sabemos de revistas que ainda não estão indexadas em nenhuma base de dados, porque realmente o tempo de resposta é muito grande. E quando chegamos ao Web of Science,
é realmente o desafio maior, porque o tempo é ainda maior, eles levam mais de um ano a responder, e quando respondem é só uma pré-análise, portanto, tudo tem que bater muito certo, porque senão nem sequer passamos à fase realmente, à primeira triagem, como eles chamam. E é uma indexação que é difícil de conseguir, porque ela é sobretudo baseada neste fator de impacto, sem dúvida, mais do que as outras, e sobretudo a questão do inglês aqui, por isso é que nós também temos sempre como obrigatório a língua inglesa, porque eles analisam sobretudo o impacto da revista, e para ter impacto nós sabemos que tem que ser em língua inglesa, porque apesar de português ter muitos falantes, não é um nível global. Mas a Web of Science tem também outra coisa, que eles vão realmente ao detalhe, portanto tudo tem que fazer sentido de acordo com as listas que eles têm para indexação. Portanto, a quem quer fazer uma nova revista, antes de a criar, é importante conhecer quais são as regras que cada base de dados que nos propomos a indexar a revista tem. Portanto, criá-la já, não estamos a falar de fator de impacto, estamos a falar de coisas mais simples, como a periodicidade, a diversidade de autores, as normas editoriais, a preservação digital, tudo isto está previsto pelas bases de dados e nós temos já que corresponder desde o início. E mais tarde, depois, claro, trabalhar para este fator de impacto. Tem sido uma dificuldade também, o fator de impacto. Há muitas revistas, por exemplo, que têm a autocitação como uma das regras. Nós temos evitado, porque achamos que essa regra é um pouco manipuladora de resultados, mas, por exemplo, para dar um exemplo, a Comunicar tinha, não é? Cada artigo que fosse publicado pela Comunicar tinha que ter uma percentagem de citações da própria Comunicar. Nós temos evitado esta regra, mas a verdade é que é uma regra muito fácil para conseguir este impacto. Mas também é uma regra pouco transparente e também pouco aberta, por isso é que temos evitado. O que nós fazemos para garantir o fator de impacto é solicitar a todas as pessoas que trabalham connosco, a cada publicação, que a divulguem o mais amplamente possível pelas suas bases de dados, pelas suas bases de contactos. Temos feito também nós o nosso trabalho, não só através das indexações, mas também deste contacto. Nós existimos, eu publiquei isto, que é também uma maneira muito importante de ter impacto. Temos também procurado reforçar as nossas colaborações internacionais. Aliás, se forem ver o nosso conselho editorial, nós temos uma pessoa de cada parte do mundo e contactamos essas pessoas precisamente porque também não só garante a qualidade da revista, porque são pessoas reconhecidas nos meios académicos em que trabalham, mas também porque garantem, cá está, esta divulgação dos trabalhos que são publicados, são nossos parceiros. Temos também outros parceiros em termos institucionais, fazemos parcerias, por exemplo, com o Alfamed, que a Filipa nomeou há bocadinho, que é uma conferência que acontece anualmente, e nós temos participado e publicamos normalmente artigos que são apresentados no Alfamed, mas sempre depois de passar pelo processo de revisão por pares, ainda que tenham sido aceitos nas conferências, nós fazemos na mesma todo o processo editorial. E temos também adiada uma primeira participação, mas que já está a ser cozinhada há algum tempo, na rede de revistas nestas áreas. Uma rede que também foi criada recentemente, não é, Susana? Olha, e acho que recebemos o convite agora para a próxima edição. Portanto, até entre revistas há esta perspectiva de que a troca de experiências e de boas práticas em Portugal. Esta rede Isso também é muito importante, sem dúvida. Se calhar passamos agora ao final. Sim. Ao final não, ao próximo, e depois deixo ainda há dois umas finais lições. Sim. Ainda estamos a aprender, não é? Sim, nós temos vindo a aprender muito. Nenhuma de nós tinha sido. A Patrícia tinha alguma experiência de edição e nós, de alguma forma, com as edições do SIAC, mas não nesta perspectiva das bases de dados e das indexações. Isso foi um caminho que fizemos. O que nós procuramos. E que ainda estamos a aprender, muito com a ajuda do Juan, esta questão dos prazos. Nós nunca podemos falhar o prazo. Se nós temos dois números regulares, um é em fevereiro e outro é em setembro, e está fora de questão falhá-los, porque isso perderíamos qualquer indexação. Esta é a base de qualquer indexação. Então o Juan inventou um truque. E então o que nós fazemos é fazer uma pré-publicação quando não temos as coisas prontas, o que às vezes é muito difícil. Na altura, se calhar, escolhemos também o mês de setembro, é um mês muito difícil. O que nós fazemos é, quando já temos os artigos já quase na fase final, mas ainda não estão finalizados, criamos o número, o Juan faz o favor de criar o número e depois, à medida que vamos tendo os textos finalizados, vamos publicando, mas a data que lá está, não é? A data da publicação é aquela, nunca pode passar 30 de setembro ou 28, 29 de fevereiro. Não foge muito dali, não é? Não pode fugir. Mas essa é uma dica boa, não é? Sim, pensar é uma dica. Muito é uma bem, dica off the record. Não, e pensar muito bem em que meses é que se publica. Sim. Escolher muito bem para fazer os dois números.
Fevereiro é um mês pacífico, mas setembro não é um mês pacífico, é um mês muito atribulado, mas foi a escolha que fizemos na altura e, portanto, agora temos sempre que a cumprir e por isso é que se forem ao nosso site está lá o número em preparação, mas com a data de 30 de setembro, porque temos sempre que a cumprir, agora não podemos fazer essa alteração. Tentamos, sem dúvida, garantir que as temáticas são diversas, sobretudo agora que abrimos ainda mais 3 secções ligadas sobretudo às artes, não é? O ensaio visual, a crónica e o relato, a crónica da arte e o relato do processo, mas tentamos também aqui contrabalançar com as áreas da comunicação e da cultura. Tentamos, aqui já falamos disto, muito mais importante que publicar muito em publicar trabalhos com qualidade. Isto foi uma lição que nós aprendemos, porque a nossa primeira reação quando recebemos os artigos é logo trabalhá-los, não é? Vamos ver e vamos rever, mas agora tentamos ter um bocadinho mais de calma, portanto, analisar, ver quem são aqueles autores que estão a ser citados, ver o que é que está ali a ser dito, que é para garantir realmente que os trabalhos que publicamos têm qualidade. A questão ética, não é? Com a inteligência artificial também é algo que temos vindo a trabalhar. Sobretudo também a questão do plágio, temos utilizado cada vez mais estas plataformas. O plágio não nos acontece muito, o problema é o autoplágio, não é? Às vezes as pessoas até o fazem sem pensar muito, mas o autoplágio é um problema, há uma percentagem que nós não podemos ter, porque senão comprometemos de autoplágio, porque senão comprometemos a inovação do artigo, é suposto que haja algo novo e que não seja só uma repetição do que já foi dito. Procuramos trabalhar em articulação com as bases de dados, também com a nossa biblioteca, que nos dá um apoio grande. Temos o DOI, sempre fornecido pela biblioteca, que é um identificador muito importante para os artigos. Aliás, não poderíamos trabalhar sem ele. Trabalhamos também com o ORCID, que é universal, portanto, todos os autores têm que ter o seu ORCID. E estamos constantemente em reunião, eu, a Patrícia, a Filipa e o Juan, reunimos várias vezes, sobretudo quando estamos a aproximar-nos do fecho dos números, para analisar o que vamos recebendo, para distribuir, e isto é um trabalho contínuo, estamos sempre a aprender e a discutir, aprendemos umas com as outras, aprendemos em encontros que vamos, mas sentimos sempre que este é um caminho que estamos a fazer e que não temos as respostas todas ainda, mas quando tivermos fazemos outro webinar e partilhamos tudo com vocês. Mas temos uma lista de sugestões, não Sim. temos as respostas todas, mas temos uma lista de sugestões, que até pode ficar aqui enquanto agora ouvimos as vossas perguntas, comentários. Se calhar abrimos, não é, Susana? Sim, se quiser, só faltam 10 minutos, se calhar é o tempo certo para Pois lançarem é. as vossas questões e deixamos aqui este roadmap que é muito interessante, caso queiram criar uma revista. Arranjem uma boa equipa, também ajuda. Olha, temos a Andreia. Não sei se as pessoas conseguem falar ou se tem que ser por escrito. Juan, consegue nos ajudar Sim, aqui? deve ser pelo chat. Olha, Susana. é tão bom Peço conversarmos com as desculpa. pessoas. Era mais interessante conversarmos. Temos a Andreia, temos a Ana e sou eu. Ok. Já colocou a questão. Ok, eu vou ler a pergunta, não sei se todos conseguem ou não ler. Boa tarde, Sim, André. olá. Que ferramentas de detecção de plágio usam? Que ferramentas usam para detectar pseudo-artigos elaborados por IA? Como não há taxas para publicar, como financiam o trabalho de edição e revisão de dezenas e dezenas de artigos por semana e ainda a dupla revisão cega? E diz que está disponível para apoiar o processo de revisão de artigos em língua francesa. Que bom! Boa, Algo sempre boa. que nos faz falta. Fico muito contente com a última parte. Se calhar não sei, Filipa, se queres começar tu. Não, tanto faz, pode ser. Em relação ao software, até o Juan pode dizer, não é? Nós temos o Turnitin, que é o da universidade. Certo. Usamos, E- sim, E, continua. e mais, eu, por exemplo, utilizo as próprias ferramentas de inteligência artificial. Eu colo ou insiro em um prompt o ficheiro com um documento e peço as fontes que são relacionadas. E normalmente identifica. Mas Turnitin é que funciona bastante bem. Mas às vezes esta questão da inteligência artificial, às vezes nós temos tido uma experiência tão dramática com estes artigos que vêm desta zona geográfica, por acaso vêm desta, podiam vir de outra qualquer, porque é mesmo muito impressionante. Nós abrimos o artigo e já sabemos que aquilo vai ter os mesmos títulos, que é revisão da literatura, material e métodos.
sempre depois não sei quantas tabelas, portanto, são artigos que parecem cópias uns dos outros e têm sempre títulos extremamente generalistas, como a análise da televisão, das figuras femininas de todas as séries televisivas do Cazaquistão. São assim artigos, portanto, que depois quando se chega ao fim, a conclusão não acrescenta nada, os dados são sempre poucos e são sempre trabalhados da mesma forma, portanto, não acrescentam nada. E até pode nem ter sido feito, não é? Nós não temos nenhuma prova evidente que seja feito por inteligência artificial, mas o facto de ter uma estrutura que é igual, tão estanque, e que recebemos, ao mesmo tempo, às vezes recebemos com um intervalo de 1 hora, uma série de artigos destes, levanta logo aqui algumas questões. E, portanto, o que nós fazemos é ler e às vezes nós próprios achamos que somos detectores, pode não ter sido feito pela inteligência artificial, mas não traz nada de novo ao panorama científico. E ainda por cima são sempre artigos muito, muito específicos, relacionados com uma região muito específica, de um sítio muito específico. E são muitos sobre esse sítio muito específico. Portanto, levanta dúvidas que nós depois vamos tentando, vamos esclarecendo, andamos para revisar um ou outro, mas há uma série deles que ficam logo retidos. Como não há taxas para publicar, esta é a questão, é que nós somos realmente voluntários na revista, portanto, fazemos o nosso voluntariado. Em relação aos revisores, também temos uma boa equipa de revisores porque fazem voluntariado, contamos sempre com os do SIAC, que são investigadores que trabalham connosco, e depois fazemos contactos fora da nossa universidade. Eu, como disse, opto sempre por fazer este contacto por e-mail e temos tido esta felicidade de ter tido respostas e pessoas que depois até ficam a colaborar connosco. Se é sustentável? Não. Vai sendo. Vai sendo. Pois é. Por enquanto. Quer dizer, nós também trabalhamos um bocadinho em função das nossas próprias métricas, não é? Quantos artigos publicamos por ano, quantos artigos, portanto, estamos a trabalhar na revista e somos as editoras da revista, é este reconhecimento que nós temos e gostamos muito, corremos muito por amor à camisola. Se é sustentável, pois não sei, mas qual é que seria a alternativa? Numa altura em que os centros de investigação têm recebido... Nós tínhamos muitos planos, não é? Antes desta avaliação dos centros de investigação, mas a partir do momento em que há um corte financeiro incrível nestas áreas das humanidades e das artes, é muito difícil ter um projeto mais sustentável em que alguém fosse pago para fazer este trabalho, infelizmente. No que respeita à questão das línguas, se poríamos a hipótese de publicar a revista admitir apenas o inglês e o português, ou... até agora não tem sido uma questão muito difícil de contornar, porque entre nós, quando fazemos essa primeira triagem de editoras, entre nós conseguimos, mais ou menos, distribuir as línguas, e depois os editores também temos conseguido distribuí-los por editores que tenham essa competência. Portanto, até agora não tem sido uma questão das mais difíceis de solucionar. Nós precisamos de revisores independentemente da língua, não é? Temos essa dificuldade em conseguir editores, mas sobretudo pela sua especialização científica, é mais essa a dificuldade do que propriamente a dificuldade da língua. Sim, o francês acaba por ser um bocadinho a língua mais difícil porque é aquela em que temos temos menos parceiros franceses, diria eu, mas mesmo assim tem sido, fico contente porque não é comum termos pessoas que revêem francês. E depois também há uma porcentagem menor de artigos em francês, não é? Que recebemos em francês, portanto a maior porcentagem é nas línguas que nós também dominamos melhor. E só em relação à sustentabilidade, eu vou só acrescentar aqui uma coisa que deve ser do vosso conhecimento. Como vocês sabem, a Comunicar era uma das revistas, uma das revistas mais bem conceituadas, não é? Portanto, estava indexada no top da Web of Science e da Scopus, e foi uma revista que funcionou bem durante muito tempo aqui na nossa vizinha Espanha. A Filipa, por exemplo, conhece bem, e a verdade é que essa revista funcionava como nós, não é? Numa base, talvez tivesse mais recursos humanos, mas não muito mais que nós. Entretanto, essa revista foi comprada. Nós também temos recebido várias propostas de compra que se calhar recebiam o problema da sustentabilidade. Portanto, nós vendíamos a revista, temos recebido por e-mail propostas para comprar a ruptura. A questão é que a partir do momento em que as revistas são compradas, elas deixam de fazer o trabalho que fazem, não é? E o caso da Comunicar é um exemplo disso. A Comunicar, neste momento, tem as suas indexações pendentes e já não é a mesma coisa que era há 2 ou 3 anos atrás, desde que foi comprada, porque passa a servir um interesse de uma empresa e passa a ter outro objetivo que não o da divulgação e disseminação do conhecimento. Portanto, isto é que não é sustentável. Fazer voluntariado é um bocadinho mais sustentável, acho eu, porque garante aqui esta transparência e este rigor que nós temos gosto em promover.
E quanto ao número especial, nós chegamos a uma altura em que temos várias propostas de editores. Isto é muito, muito bom, nós ficamos mesmo muito contentes, mas o nosso calendário vai em 2028, portanto, acho que o segundo semestre de 2028 está livre, não é assim tão longe. Nós tínhamos pessoas que nos contactaram há 2 anos para fazer números e estão agora a fazê-los. Por exemplo, vamos ter um número de som, que foi uma proposta que já recebemos há muito tempo e só agora é que vai surgir no próximo fevereiro de 2027. Mas, portanto, tudo avança e sim, recebemos propostas, marcamos no nosso calendário. A única coisa que têm que fazer é enviar a proposta para ser analisada. Ao mesmo tempo, é incrível que uma revista que surgiu em 2021 já tenha propostas para 2028. Sim, já temos editores até dos números regulares e foi essa a necessidade que nos obrigou também a criar números especiais, porque começamos a receber uma pressão muito grande de pessoas que queriam fazer números, mas também já andamos para trás e percebemos que fazer números especiais não é de todo o melhor caminho, temos que o fazer com muito, muito cuidado, porque cá está, é a quantidade e não a qualidade. E sobrecarregamos-nos a todos sem necessidade nenhuma, portanto, números especiais têm que ser mesmo com um grande, grande argumento de urgência para aquele ano, senão vamos evitar, porque percebemos que não é funcional trabalhar com números especiais com uma equipa tão pequena. Bom, eu sei que vocês têm que ir, já não consegui ver o resto das questões. Mas acho que responderam a tudo. Muito obrigada pela parte do nosso polo, do nosso SIAC. Excelente trabalho, excelente comunicação, claríssimo. E cá estamos para que todos os colegas que estiveram aqui presentes possam colocar mais questões depois deste momento, porque temos mesmo de sair para outra reunião. E eu sou uma chata com as horas, portanto, às 5 vou mesmo começar e às 6 termina a próxima reunião. E agradecer muito, foram as pioneiras, foram as primeiras dos nossos webinars. Tivemos 25 participantes e esperamos bem que estes webinars sejam para todos e com todos do nosso SIAC. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso para os webinars. Olhem o nosso contacto, depois podem mandar srsilva.pt e a Filipa. SRSilva. Podem escrever se não se importam aí na conversa. Eu só pus, sim. Pronto, só pus aqui o link. Mas se tiverem questões ou quiserem falar connosco, este método do e-mail é muito funcional. Pronto. Muito obrigada. Assim. Obrigada. Excelente. Bom trabalho. Ótimo. Obrigada. Bom trabalho. Muito bom trabalho para todos.